Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai conversar a parte de fisiologia sensorial. Então, os sentidos, né, eles são o quê? A habilidade que a gente possui de traduzir, né, codificar e, ultimamente, de perceber a informação que é gerada por estímulos provenientes tanto do meio externo quanto do meio interno. Apesar dos sentidos serem muito diferentes entre si, como por exemplo a audição, a visão, os sentidos químicos, o tato, a dor, apesar deles serem muito diferentes entre si, existem alguns princípios comuns fundamentais que vão governar a maneira pela qual o sistema nervoso vai lidar com cada modalidade sensorial. E são esses princípios gerais que a gente vai abordar a seguir. Depois de abordado esses princípios gerais, a gente vai para estudar a somestesia. Tudo bem? Então, aqui a gente vai considerar o seguinte: será que o mundo real é igual àquele mundo que a gente percebe? A resposta para isso é não, né? A realidade física é muito diferente daquela realidade que a gente consegue construir com a nossa mente, né? Vamos considerar, por exemplo, o sistema visual. Não são todos os comprimentos de onda que são possíveis de serem detectados pelos os fotoreceptores humanos. Existe uma pequena faixa que é chamada de espectro visível, que é a qual a gente consegue detectar os estímulos luminosos. Então a gente não consegue ver tudo que existe, né? Todos os comprimentos de ondas do ambiente. O mesmo vale, por exemplo, para o sistema auditivo. Não são todas as ondas sonoras que a gente consegue detectar. Então tem alguns sons que não conseguimos ouvir porque não estão dentro do nosso espectro audível. Isso não quer dizer que os outros sons não existem. Simplesmente a gente não consegue detectar. Então, se a gente só consegue construir um mundo baseado naquilo que a gente consegue detectar, né? E ultimamente perceber. E a percepção em si do mundo, dos estímulos que chegam a todo momento do ambiente ou do meio interno, ela vai depender individualmente. Né? Então cada um vai perceber, por exemplo, uma música de uma maneira diferente. Isso está relacionado ao quê? As diferenças individuais do genoma de cada pessoa e das experiências que ela passou durante a vida. Tá? Bem como a percepção do mundo, ela vai flutuar, né, de acordo com o nosso estado fisiológico. Como, por exemplo, quando você está doente, né, ou quando você está muito ansioso. Então isso vai modificar a maneira pela qual a gente percebe o mesmo estímulo. Né? Um exemplo que a gente pode pensar seria, por exemplo, uma música. Né? Tem dia que a gente escuta uma música e fica feliz, no outro dia a gente pode escutar a mesma música e ficar emocionado, ficar triste e até acabar chorando. Né? Então tudo isso vai depender do estado fisiológico, psicológico da pessoa. Então o mundo real é diferente daquele mundo percebido, que é construído na nossa mente. Isso vai variar de pessoa para pessoa, bem como cada pessoa vai ter diferenças na percepção dependendo do seu estado fisiológico e psicológico. O exemplo que a gente pode ver aqui, que a gente já vai trabalhar depois, são alguns conceitos. Por exemplo, nessa figura aqui, a gente pode ver duas figuras. Né? Ou a gente pode ver um cálice, né, no azul mais claro, ou a gente pode ver dois rostos no azul mais escuro. O estímulo sensorial, o estímulo físico, ele é o quê? Ele é o mesmo. Né?
Agora, a interpretação que a gente tem desse estímulo, ela é diferente. Então, a sensação é a mesma, mas a percepção, ou seja, a interpretação desse estímulo, ela pode variar. Então, aí tem dois conceitos diferentes, a percepção e a sensação, que a gente vai ver agora a diferença de cada uma delas. Assim, conceitos importantes que a gente tem que ter em mente são os seguintes. Sensação. Sensação seria o quê? A capacidade de decodificar os estímulos provenientes, estímulos físicos e químicos provenientes do ambiente e a transmissão destes para o cérebro através de impulsos nervosos. Os sentidos são o quê? São as modalidades sensoriais, você já deve conhecer, né? A visão, a audição, os sentidos químicos como a olfação e gustação. Então, modalidades sensoriais são simplesmente o quê? Os sentidos. Outra coisa importante é saber o quê? Que cada modalidade sensorial, ela possui o quê? Submodalidades, né? Como, por exemplo, da gustação, nós temos 4 submodalidades principais: o doce, o salgado, o azedo e o amargo. Tá? Os outros sentidos também possuem submodalidades, como, por exemplo, a somestesia. A somestesia ela tem submodalidades. Quais são? O tato, a dor, a temperatura e a propriocepção. Então, cada uma dos sentidos possui submodalidades. Por sistemas sensoriais, a gente entende o quê? São os circuitos do sistema nervoso que possibilitam os sentidos. Tá? E por percepção sensorial, a gente entende o quê? Que é a capacidade que possuímos de associar essas informações sensoriais à memória, à cognição e gerar conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos. Né? E por cognição, a gente entende que é o sinônimo de pensamento. Então, como eu mostrei anteriormente, a percepção sensorial ela varia de pessoa para pessoa, né? Isso é devido a características genéticas ou a vida de cada um, né? Suas experiências individuais. Né? Isso pode levar então a percepções diferentes do mesmo estímulo sensorial. Tá? Por exemplo, tem dia que a gente vê uma pessoa, a gente fica feliz, em outro momento da sua vida você pode ver essa pessoa e ficar com raiva. Tá? Então isso pode mudar momento a momento. Então quais são as principais funções do sistema nervoso sensorial? Bem, seria a manutenção do estado consciente, né? Permitir a percepção sensorial e interpretação desses estímulos, ou seja, associação desses estímulos sensoriais com outros aspectos da cognição, como, por exemplo, memória, atenção, e controle dos movimentos somáticos. Os movimentos corporais, eles dependem das informações sensoriais provenientes desse sistema, bem como regulação de funções dos órgãos internos. Então, apesar da gente não ter consciência da nossa pressão arterial, por exemplo, a gente tem uma regulação que é proveniente do sistema nervoso sensorial. É ele que informa, momento a momento, alterações, por exemplo, na pressão arterial. Cada modalidade sensorial ela possui receptores específicos localizados muitas vezes em órgãos estratégicos, como por exemplo aqui a gente vai ver os sentidos especiais. Bem, os sentidos especiais, as ondas sonoras, né, as ondas mecânicas sonoras, elas são detectadas pelo ouvido interno. A gente também tem dentro do ouvido interno órgãos relacionados à detecção de movimentos angulares e lineares da cabeça, que compõem o sistema vestibular. Né? Os olhos permitem, então, a detecção de estímulos visuais de objetos situados no ambiente, bem como substâncias químicas, né, dispersas no ar ou nos alimentos que entram na boca, podem ser detectados então, pela gustação e pela olfação. Né?
Além desses órgãos sensoriais presentes, né, na cabeça, ao longo de todo o nosso corpo, nós também possuímos órgãos sensoriais. Tá? Então, e eles estão relacionados ao que? Ao sentido somestésico. Tá? Seria o tato, a dor, a temperatura e a propriocepção. E esses órgãos relacionados ao sistema somestésico, eles estariam onde? Na pele. Eles são responsáveis por detectar diferentes tipos de estímulos, como por exemplo estímulos mecânicos na forma de pressão e vibração, ou energia térmica de objetos que entram em contato com a nossa pele, e estímulos lesivos e potencialmente lesivos que podem causar dor, por exemplo. Né? Bem como a gente tem uma localizado, né, no tendão e nos músculos receptores sensoriais relacionados à propriocepção, que seria o que? A nossa capacidade de detectar a posição e o movimento do corpo e dos nossos membros. Então, por modalidade sensorial, a gente tem o quê? Tem as sensações, né, que são evocadas por um mesmo órgão sensorial. Então, quais são os nossos sentidos? Então, a gente tem o olfato, a visão, o paladar, a audição e o equilíbrio, que seriam sentidos especiais. Né? Todos eles localizados, seus órgãos receptores localizados na cabeça. Tá? Para cada uma dessas modalidades sensoriais, eu tenho receptores específicos capazes de detectar os seus estímulos naturais. Tá? Mais abaixo aqui a gente tem o quê? Tem a somestesia, que seria o tato, a temperatura, a dor e a propriocepção, né? Que são basicamente aqueles estímulos provenientes da pele, né? Ou de músculos ou tendões. Tá? Para cada uma dessas modalidades sensoriais, nós temos o quê? Células receptoras específicas capazes de detectar o seu estímulo natural. Cada uma das modalidades sensoriais, então, possui diferentes classes de receptores localizados em órgãos específicos, né, como a gente viu. Por exemplo, no sistema visual, a gente tem no olho os fotorreceptores, né, o cone e o bastonete. No nariz, a gente tem o epitélio olfativo. Na língua, por exemplo, a gente tem quimiorreceptores responsáveis pela gustação. Na pele, a gente tem mecanorreceptores que podem detectar então estímulos mecânicos, né, responsáveis pelo tato. Também na pele possuímos terminações nervosas responsáveis por detectar a temperatura dos objetos que tocam a nossa pele, bem como também temos receptores na pele capazes de detectar estímulos nociceptivos. No ouvido interno a gente tem mecanorreceptores que podem detectar então ondas sonoras, bem como também dentro do ouvido temos os canais semicirculares que possuem mecanorreceptores relacionados então ao equilíbrio. E no tecido muscular, estriado esquelético e nos tendões possuímos proprioceptores, né? São relacionados à nossa capacidade de detectar os movimentos e a posição dos nossos membros. Então, cada receptor sensorial é especializado para traduzir um determinado tipo de energia específica. Né? Então, quimiorreceptores, por exemplo, do epitélio olfativo, são especializados em detectar o que? Moléculas presentes no ar. E essas moléculas, quando se ligam em proteínas específicas dos quimiorreceptores, dessas células aqui, eles vão alterar o potencial de membrana dessas células. Tá? Já no caso, por exemplo, dos fotorreceptores,
né, ou dos cones e bastonetes, eles possuem fotopigmentos que são capazes de absorver a luz. Quando eles absorvem a luz, esses fotopigmentos mudam de conformação. Aí vai ter uma série de reações dentro da célula, que através de segundo mensageiros, vai levar à alteração do potencial de membrana desses fotorreceptores. No caso dos mecanorreceptores, né, a aplicação então de pressão sobre eles leva ao que? A abertura de canais de cátions presentes na membrana celular dessas células, que por sua vez vai levar à despolarização desses tipos celulares. Então, uma propriedade. Quais são as propriedades dos receptores? Então, todo o processo de sensação ele vai se iniciar o quê? Com a detecção do estímulo vindo do ambiente ou do meio interno. Então, para isso, a gente precisa entender o quê? As propriedades dos receptores sensoriais. Tá? Quais são as propriedades dos receptores sensoriais? Eles são específicos, extremamente específicos. Tá? O que isso significa? Os receptores sensoriais apresentam especificidade de respostas aos estímulos naturais, ou seja, eles possuem um limiar muito baixo ou sensibilidade máxima para o estímulo natural. Por exemplo, o mecanorreceptor da pele, responsável pelo tato, ele é muito sensível, ou seja, tem um limiar muito baixo para estímulos mecânicos. Enquanto ele é o quê? Pouco sensível, né, a estímulos, por exemplo, luminosos. Tá? O inverso também vale se a gente pensar para a visão. Né? Os fotorreceptores são muito sensíveis a estímulos luminosos, enquanto eles são o quê? Pouco sensíveis a estímulos mecânicos. Então, cada um dos receptores envolvidos na visão, audição, gustação, olfação, dor, por exemplo, cada um deles possui receptores que são extremamente específicos para detectar a sua modalidade sensorial. Então, eles têm um limiar muito baixo, eles são muito fáceis de ser ativados pelo seu estímulo natural. Né? Como a gente viu, eles possuem o quê? Uma localização estratégica no corpo, onde melhor eles vão captar esses estímulos sensoriais. Tá? Então, os órgãos sensoriais vão funcionar como filtros altamente seletivos às diferentes formas de energia. Outra coisa importante é o que? Para a gente entender, com relação aos receptores sensoriais, é a sua relação com o neurônio aferente. O neurônio aferente que entra em contato com a célula receptora é chamado de neurônio aferente primário. Muitas vezes, como mostrado aqui em A, o receptor, a célula receptora, é o próprio prolongamento do neurônio aferente. Mas em alguns casos, como por exemplo do epitélio olfativo ou dos fotorreceptores, eu tenho uma célula específica, né? Uma célula receptora específica, que não é o próprio neurônio aferente. De qualquer forma, o que vai acontecer? Quando chega um estímulo, o receptor detecta esse estímulo, e esse estímulo então altera o potencial de membrana da célula receptora, que é convertido então em potenciais de ação e conduzido até o sistema nervoso central. Aqui a gente tem 3 exemplos de receptores. Quando a gente fala de receptor sensorial, tem que ficar bem claro que o receptor sensorial não é uma proteína de membrana, né? Como vocês viram lá de receptores de neurotransmissores, por exemplo. Quando a gente está falando de receptor sensorial, a gente está falando da célula, tá? Da célula que é responsável por detectar esses estímulos sensoriais. Os receptores sensoriais, então, eles podem ser o quê? Não encapsulados, sendo chamados, então, de terminações nervosas livres. Ou eles podem possuir uma cápsula de tecido conectivo, né? Ou pode ser o quê? Uma outra célula, né, que detecta esses estímulos sensoriais. Tá? Em ambos os casos aqui,
todos os casos que a gente está vendo, a gente tem o neurônio aferente, que vai receber esse estímulo vindo do receptor, e o corpo celular desse neurônio, desses neurônios, eles fica localizado aonde? No gânglio da raiz dorsal. Aqui nesse exemplo, a gente vê um esquema aqui em A, então, da medula espinhal, e esses daqui representariam o quê? Os gânglios da raiz dorsal. Aumentando essa regiãozinha aqui, para a gente ver esse esquema, o que a gente vê? Tem duas fibras, né, representando dois neurônios aferentes primários, uma em vermelho e outra em azul. A em vermelho representaria um mecanorreceptor relacionado ao tato, enquanto que a azul representaria um neurônio aferente relacionado à detecção de estímulos nociceptivos e de temperatura. Então aqui nessa região da ponta dos dedos, eu tenho o quê? Tenho os receptores sensoriais acoplados então a essas fibras nervosas, esses neurônios aferentes. O corpo celular desses neurônios, como eu falei, fica localizado na raiz dorsal e ele envia essa informação vinda da periferia até a medula, né? Podendo fazer sinapses na própria medula ou em outra região do sistema nervoso central. Agora vamos falar um pouquinho de características da geração e da propagação do sinal periférico. Pois bem, nesse esquema aqui, o que a gente tem? Tá? Aqui a gente tem um receptor sensorial, aí ele é acoplado um neurônio de primeira ordem, que por sua vez faz uma sinapse com o neurônio de segunda ordem. O neurônio de primeira ordem está no sistema nervoso periférico, enquanto que o neurônio de segunda ordem ele se encontra no sistema nervoso central. Quando ocorre então a chegada de um estímulo sensorial no receptor, o que vai ocorrer? Esse estímulo sensorial ele vai gerar uma alteração no potencial de membrana da célula receptora. Essa alteração potencial da célula receptora é chamada de potencial gerador ou potencial receptor. Caso o potencial receptor seja grande o suficiente, tem amplitude suficiente para atingir o limiar, é gerado no neurônio de primeira ordem o que? Potenciais de ação, que vão ser então conduzidos ao longo de toda a extensão do axônio desses neurônios. Depois, na sinapse química, é liberado o neurotransmissor, é despolarizado o neurônio de segunda ordem e, novamente, se atinge o limiar, são gerados potenciais de ação que são conduzidos no sistema nervoso central. Então, o que é importante disso daqui? A gente tem que saber o seguinte, que esses estímulos sensoriais, eles têm o quê? Vindos do ambiente, do meio interno, eles têm o quê? Uma natureza física ou química. E o sistema nervoso, ele não compreende isso. O que ele compreende é o quê? É a linguagem elétrica, né? Alteração de potencial de membrana. Então, esses estímulos físicos ou químicos, eles têm que ser o quê? Transformados em alterações de potencial de membrana. Esse processo no qual o estímulo sensorial físico ou químico é transformado em alteração de potencial de membrana é chamado de transdução sensorial. Então, a transdução sensorial é o que? A transformação desses estímulos físicos ou químicos em potencial elétrico pelos receptores sensoriais, seja ele a própria célula nervosa ou um receptor a ele acoplado. Tá? Então, transdução sensorial é isso. O que seria... Desculpa, transdução sensorial seria o quê? Então, a geração de potenciais receptores, transformando a energia química ou física em potencial de membrana na célula receptora. Codificação é o quê? Codificação é a transformação desse potencial receptor em potenciais de
ação na célula nervosa. Então, transdução sensorial é a transformação de diferentes formas de energia e codificação é o quê? A geração de potenciais de ação. Um exemplo de como pode ocorrer a transdução, vamos levar em consideração aqui então a membrana de uma célula receptora, na qual tem o quê? Proteínas de membrana que são mecanosensíveis. Tá? Então são canais iônicos dependentes de estímulos mecânicos. Quando aplicado o estímulo, né, o que pode ocorrer? Seja através do tracionamento da membrana ou uma força aplicada por proteínas presentes no meio extracelular ou no meio intracelular, os canais vão ser ativados. Isso significa o quê? Que eles vão passar do estado fechado para o estado aberto, permitindo então a entrada de cátions dentro da célula. O sódio, por exemplo, quando ele entra dentro da célula, o que vai acontecer? Vai despolarizar a membrana da célula, gerando então um potencial receptor. Então é dessa forma que uma energia mecânica é convertida em alteração de potencial de membrana. Esse é o processo de transdução sensorial que ocorre, por exemplo, em células que contêm mecanorreceptores. Vamos ver, então, mais algumas características do potencial receptor. Então, aqui nesse esquema, a gente tem um estímulo chegando na célula receptora, né, na membrana da célula receptora, e aqui a gente tem o neurônio de primeira ordem. Estímulos fracos vão gerar potenciais receptores de amplitude pequena. Conforme vai aumentando a intensidade do estímulo, a resposta na membrana da célula receptora vai sendo cada vez maior. Ou seja, ela é graduada de acordo com a intensidade do estímulo. Se o estímulo é um pouco mais forte, gera uma despolarização maior, que nesse segundo caso aqui fez o quê? Conseguiu gerar potenciais de ação no neurônio de primeira ordem. E o estímulo mais forte ainda gera um potencial receptor mais forte, por sua vez vai gerar o quê? Uma frequência maior de potenciais de ação na célula neuronal. Então, quanto maior, por exemplo, a pressão que é aplicada sobre essa célula receptora, mais canais vão ser o quê? Vão ser abertos e maior vai ser a despolarização. Então, quanto maior é a intensidade do estímulo, maior é o potencial gerador, por sua vez, maior vai ser a frequência de potenciais de ação. Agora a gente vai ver o quê? Algumas propriedades dos receptores. Bem, os receptores, eles vão decodificar vários aspectos relacionados aos estímulos, como, por exemplo, modalidade, intensidade, duração e localização. Modalidade, eu já falei anteriormente, está relacionado ao quê? Cada receptor tem um limiar muito baixo para detectar um determinado tipo de estímulo. Por exemplo, mecanorreceptores detectam com facilidade estímulos mecânicos. Fotorreceptores detectam com facilidade estímulos luminosos e assim por diante. E como a gente começou a ver, eles também são capazes, os receptores, de decodificar o que? A intensidade do estímulo. Né? Depois a gente vai ver a duração e a localização. Com relação à intensidade, então um estímulo fraco gera um potencial receptor, obviamente, proporcional, fraco. E pode gerar o quê? Alguns potenciais de ação na célula de primeira ordem, liberando uma quantidade pequena de neurotransmissores para se comunicar com a célula de segunda ordem. Se aumenta a intensidade do estímulo, a resposta ao potencial gerador vai ter o quê? Uma alteração maior no potencial de membrana, que pode levar a uma frequência maior de potenciais de ação, liberando, por sua vez, uma quantidade maior de neurotransmissores. O estímulo aqui embaixo, mais forte, com uma duração maior, o que ele vai fazer? Vai gerar um potencial receptor de maior intensidade, de maior duração, que por sua vez vai ser codificado
em potenciais de ação com uma frequência ainda maior e com uma duração maior. Né? A duração desses potenciais de ação vai ser maior, liberando então uma quantidade maior de neurotransmissores. Então, o que a gente pode ver daqui? Que a amplitude da resposta ela é proporcional à intensidade do estímulo. Quanto mais forte é o estímulo, maior vai ser a resposta, gerando mais potenciais de ação. Então, reforçando isso, aqui a gente tem uma pressão aplicada e aqui a gente tem a resposta da célula neuronal. Pressão fraca gera um pequeno potencial receptor, que nesse caso é o que? Incapaz de atingir o limiar da célula neuronal, não gerando potencial de ação. Conforme eu vou aumentando a pressão aplicada sobre a pele, por exemplo, o que vai acontecendo? A resposta na célula neuronal vai aumentando em intensidade. Como que isso pode ser observado? Se os potenciais de ação são todos praticamente iguais. Tá? O aumento da intensidade ele é entendido pelo sistema nervoso central como estímulo mais forte pela frequência de potenciais de ação. Então, um estímulo mais forte vai gerar mais potenciais de ação. Dessa forma, o cérebro vai entender que esse estímulo é mais forte. Então, estímulos mais fracos vai gerar poucos potenciais de ação. E dessa forma, o cérebro vai entender que esse estímulo ele é mais fraco. Então, isso é muito importante de lembrar. Por outro lado, em alguns momentos a gente pode ter a nítida sensação, né, que a gente parou de sentir. Isso acontece? Sim, isso acontece. Isso é o que? A adaptação dos receptores. Como a gente vai ver agora, alguns receptores eles podem se adaptar rapidamente, enquanto outros têm adaptação lenta. Tá? De qualquer forma, aqui nesse exemplo, a gente tem os potenciais de ação gerados durante a aplicação do estímulo. O receptor, né, a fibra neuronal, responde quando o estímulo é aplicado. Ao longo do tempo, essa frequência de potencial de ação vai diminuindo, porque o receptor está se adaptando. Né? Mas, de qualquer forma, quando o estímulo é desligado, o que acontece? Se interrompe por completo a geração de potenciais de ação. Dessa forma, os receptores eles conseguem detectar a duração dos estímulos, detectando seu início e o seu fim. Aqui nesse exemplo, a gente tem receptores que podem, então, fibras nervosas que podem ser adaptadas de maneira rápida ou de maneira lenta. Aqui em vermelho a gente tem um estímulo que inicia nesse ponto aqui durante todo esse tempo aqui. Numa fibra nervosa de adaptação lenta, ela vai detectar o início do estímulo e vai disparar potenciais de ação ao longo de toda a duração do estímulo. Já uma fibra nervosa de adaptação lenta, o que vai acontecer? Ela vai detectar o início da aplicação do estímulo e logo depois ela o quê? Para de responder. O estímulo foi embora? Parou de aplicar o estímulo? Não. Simplesmente a célula parou o quê? Parou de gerar potenciais de ação porque ela entrou nesse processo chamado de adaptação. Então, essa adaptação aos estímulos, vamos considerar receptores presentes na pele, alguns mecanorreceptores como o de Meissner e o de Merkel, que a gente vai ver logo em seguida quando estudar a parte de tato. O de Meissner ele é o quê? Ele é um receptor de adaptação rápida. Então aqui teve a aplicação do estímulo sobre a pele, né, uma pressãozinha mecânica aplicada sobre a pele. O receptor de Meissner ele detectou o início do estímulo, né, gerando potenciais de ação na fibra nervosa. E ele também consegue detectar o quê? O final da estimulação. Mas por um bom período no qual o estímulo esteve presente,
A fibra nervosa associada a esse receptor de mais, ela ficou o quê? Silenciosa eletricamente, porque o receptor estava adaptado. Já a fibra nervosa associada a um receptor de Merkel, ela detectou o início do estímulo e durante toda a duração do estímulo ela continuou o quê? Gerando potenciais de ação, numa frequência menor, mas continuou disparando. E eventualmente ela também o quê? Detectou toda a duração da aplicação do estímulo. Então, alguns receptores estão acoplados a fibras nervosas de adaptação rápida, outros de adaptação lenta. Em ambos os casos, tanto os de adaptação rápida quanto os de adaptação lenta, eles conseguem detectar o quê? O início do estímulo e o seu final. Essa adaptação, ela é algo muito comum, né? A gente coloca a roupa, troca de roupa, por exemplo, quando acorda, passa um tempo, a gente já não percebe mais toda a estimulação que a roupa causa nos nossos mecanorreceptores da pele. Tá? A gente tirou a camiseta? Não, não tirou a camiseta. Simplesmente os receptores e as fibras nervosas eles fizeram o quê? Eles adaptaram. Tá? Outro exemplo, por exemplo, para quem usa óculos, né? Às vezes sai procurando óculos pela casa inteira e quando vai ver está com óculos na cabeça, né? Está usando óculos. Ué, por que não sentiu? Por que não percebeu que o óculos estava ali? Porque os receptores e as fibras nervosas elas estavam o quê? Adaptadas. Né? A pressão mecânica ali promovida pela armação do óculos não estava sendo mais detectada porque as fibras nervosas estavam o quê? Adaptadas. Então, tem muitos exemplos cotidianos disso daí. Todos os receptores podem sofrer adaptação, seja ele rápida ou lenta? Não. Né? Por exemplo, se acredita que as fibras nervosas relacionadas ao processamento de informação noceptiva, elas não adaptam. Né? Então a gente começa a sentir dor e essa dor, a fibra não vai parar de transmitir essa informação para o sistema nervoso central. Então, só reforçando, então, de acordo com a propriedade do receptor, alguns têm adaptação rápida, outros têm o quê? Adaptação lenta. Como a gente viu, o receptor de mais, né, é um receptor de adaptação rápida e o de Merkel de adaptação lenta. Em ambos os casos, eles são capazes de detectar o quê? A duração da aplicação do estímulo. Tá? Então, independente deles se adaptar de maneira rápida ou lenta, ele consegue detectar toda a duração da aplicação do estímulo, ou seja, a duração do estímulo. Então, propriedades dos receptores detectam o quê? A intensidade do estímulo. Estímulo forte era maior potencial receptor, que por sua vez é codificado em maior frequência de potenciais de ação. Outra propriedade, eles podem se adaptar de maneira rápida ou de maneira lenta. Outra propriedade, eles podem detectar o quê? A duração da aplicação dos estímulos. Outra característica dos receptores sensoriais está relacionada à localização espacial. Para isso a gente vai ter que começar a entender o conceito de campo receptor ou campo receptivo. O campo receptor ou campo receptivo de um neurônio sensorial somático, né, vamos considerar a pele, desculpa, é a região da pele a partir da qual um estímulo tátil evoca uma resposta sensorial na célula ou no seu axônio. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui nessa figura. Então aqui estou aumentando, né, fazendo um esquema aumentado dessa região da pele. E aqui, em formato oval, seriam os campos receptores. Então cada neurônio desse daqui, ó, tem um campo receptor. Esse daqui seria o campo receptor do primeiro, esse marcado em vermelho mais forte seria desse segundo neurônio, e esse daqui do terceiro, e assim por diante. Então, o que é o campo receptivo ou campo receptor? É a região da pele que, quando estimulada, vai gerar uma resposta na fibra nervosa por ela inervada. Tá?
Então, se eu estimular essa região da pele aqui, quem vai responder vai ser o quê? Vai ser esse neurônio aqui. Por quê? Porque o estímulo caiu dentro do campo receptor dele. A mesma coisa, se eu estimular essa região mais em vermelho, como está mostrado aqui, o que vai acontecer? Quem vai responder com uma resposta máxima vai ser este neurônio aqui. Por quê? Porque o estímulo está caindo boa parte dentro da onde? Da região da pele, que é por ele inervada, ou seja, seu campo receptivo. Quanto maior o campo receptivo, menor vai ser a precisão, ou seja, menor vai ser o limiar de resolução espacial. E quanto menor é o campo receptivo de um neurônio, maior é a sua resolução espacial. Por quê? Vamos ver isso. Bem, agora vamos considerar a relação que os campos receptivos possuem com a resolução espacial, no caso da discriminação de 2 pontos. Então aqui a gente tem a figura A e a figura B. Vamos considerar primeiramente a figura A. Tá? Então aqui a gente está com um compasso aplicando pressão em 2 pontos diferentes nessa região aqui, tá? Marcada em verde escuro. Essa região aqui, ó, esses campos receptores marcados aqui no verde escuro, e aqui o outro, eles vão estimular neurônios de primeira ordem que estão dentro do seu campo receptivo. E esses neurônios vão transmitir essa informação para o neurônio de segunda ordem. O que está acontecendo? O sistema nervoso central, o córtex anestésico, vai entender que um único ponto está sendo tocado na pele, apesar de estar sendo tocado em 2. Por quê? Porque esses 2 campos receptivos aqui diferentes estão convergindo para o mesmo neurônio de segunda ordem. É como se somente uma informação estivesse chegando lá para o córtex anestésico. Nessa segunda situação aqui, eu tenho o quê? Campos receptivos, né, menores dos neurônios de segunda ordem. Então aqui nessa situação o compasso está aplicando pressão nesses 2 pontos e cada um desses neurônios aqui com seu campo receptivo estão se conectando com neurônios de segunda ordem diferentes. Então vai chegar simultaneamente ao córtex anestésico, através de várias sinapses, informação que 2 pontos diferentes da pele estão sendo o quê? Estão sendo estimulados. Então, algo que contribui para a resolução espacial, no caso a discriminação de 2 pontos, é o quê? É o tamanho do campo receptivo. Quanto maior é o campo receptivo, se a gente considerar aqui o neurônio de segunda ordem, tudo isso daqui é o campo receptivo dele, porque ele recebe informação de todos esses neurônios de primeira ordem. Então ele tem um campo receptivo muito grande. Já esses neurônios de segunda ordem aqui, eles possuem o quê? Campos receptivos pequenos. Né? Então, quanto menor é o campo receptivo, maior vai ser a capacidade de resolução espacial. No caso, discriminar 2 pontos aplicados simultaneamente sobre a pele, como sendo o quê? Estímulos diferentes. Então aqui vamos reforçar essa parte de campos receptivos e discriminação espacial, levando em consideração o limiar de discriminação de 2 pontos. Tá? Então aqui nesse exemplo a gente tem 3 campos receptivos, do neurônio A, do neurônio B e do neurônio C. Como a gente pode ver, tem sobreposição entre esses campos receptivos. Tá? Uma coisa que vocês têm que considerar, têm que saber, antes de eu começar a explicar isso daqui, é o quê? Que a resposta é máxima de um neurônio quando é o centro do campo receptivo que é estimulado. Tá? Então vamos lá. Vamos considerar a situação inicial onde 2 pontos são aplicados muito próximos, como mostrado aqui em verde. Esses 2 pontos muito próximos, eles estão caindo bem próximo ao centro de quem? Do campo receptivo B. Nessa situação,
A atividade vai ser maior aonde? No neurônio B e muito fracas nos neurônios A e C. Dessa forma, o que vai ser percebido pelo córtex sonestésico é o quê? Que é o único ponto que a atividade neural está sendo ativada. Tá? Só tem um ponto de atividade neural, ou seja, é o único ponto que está sendo tocado na pele. Conforme a gente vai espaçando esses pontos de aplicação de pressão simultânea, como por exemplo mostrado aqui nesses pontos vermelhos, o que a gente vê? Agora já começa a aproximar a pressão dos campos receptivos de A e de C. Então a resposta vai ser maior ainda em B, mas também vai aumentar a resposta de A e C. Isso poderia ser compreendido pelo córtex sonestésico como toda essa região aqui sendo o quê? Sendo estimulada ao mesmo tempo. O único ponto de atividade, só que agora o quê? Maior. Uma maior região da pele sendo tocada. Conforme vai aumentando a distância entre os dois pontos, o que vai acontecer? Agora praticamente o estímulo está dentro do campo receptivo do neurônio C e dentro do campo receptivo do neurônio A. Então a resposta desses dois neurônios vai ser o quê? Vai ser mais forte do que em B. Então a resposta em B é muito fraca, a resposta em A e em C é forte. E o que é importante aqui? Eu estou tendo dois focos de atividade neural. Dessa forma, o sistema nervoso sonestésico ele vai conseguir detectar que está sendo estimulada a pele em dois pontos distintos, ou seja, dois campos receptivos estão sendo estimulados simultaneamente. Então, conforme vai aumentando a distância, maior é a probabilidade de se detectar dois pontos. Toda a nossa superfície da célula possui campos receptivos. Tá? Só que em algumas regiões os campos receptivos são menores, significando que nessas regiões eu possuo uma maior capacidade de discriminar o quê? Dois pontos, ou seja, também tem uma capacidade de resolução espacial maior. Quais são essas regiões? As regiões que têm os menores campos receptivos seriam o quê? A região da mão, da ponta dos dedos, tá? E na região da face. Então essas são as regiões que têm os menores campos receptivos. Tá? Regiões como os membros superiores, o torso, o abdômen, eles possuem o quê? Campos receptivos muito grandes. Então nessas regiões que possuem campos receptivos muito grandes, a nossa capacidade de discriminar dois pontos aplicados simultaneamente à pele como sendo diferentes é o quê? É menor. O que isso significa? Que a distância tem que ser maior entre os dois pontos para que a gente consiga discriminar eles como diferentes. Tá? Então, basicamente, essas regiões da ponta dos dedos e as regiões da face são as regiões que eu tenho maior sensibilidade, resolução espacial, sensibilidade tátil. Por quê? Porque os campos receptivos desses neurônios são o quê? Extremamente pequenos. Tá? Outra coisa que é importante, que está relacionada à resolução espacial, à localização de qual região da pele especificamente está sendo estimulada, é um fenômeno que a gente vai ver agora chamado de inibição lateral. Então aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem 3 neurônios, cada um com seu campo receptivo aqui na pele. Tá? O estímulo está sendo aplicado nessa região aqui, próximo ao campo receptivo desse neurônio. Então esse neurônio vai responder, vai ser mais ativado. Esse neurônio então vai disparar potenciais de ação e vão ser transmitidos para o neurônio de segunda ordem. Além de estimular o neurônio de segunda ordem, esse estímulo aqui acaba fazendo o quê? Ativando interneurônios, inibitórios. Esses verdinhos aqui, que vão fazer o quê? Inibir os neurônios de segunda ordem adjacentes, ou seja, os vizinhos vão ficar o quê? Vão ser inibidos. Então a resposta que vai chegar no sistema nervoso central
é o que? A resposta vinda de onde? Deste neurônio aqui. Enquanto esses daqui vão ficar o quê? Silenciados. Tá? Por que eles vão ficar silenciados? Porque o neurônio de segunda ordem também é capaz de fazer o quê? Inibição lateral, estimulando interneurônios inibitórios que vão inibir a atividade dos neurônios adjacentes. Dessa forma, o sistema nervoso vai detectar que somente esta região da pele está sendo estimulada. Então, quando a gente pensa na distribuição espacial de excitação e inibição, nessa região aqui a gente tem o estímulo, nessa região vai ter o quê? O máximo de excitação. E devido à atuação da inibição lateral, a gente tem o quê? Que as regiões adjacentes vão ser o quê? Inibidas. Tá? Isso promove maior resolução também o quê? Espacial. Porque é só a informação proveniente dessa atividade neuronal que vai chegar no córtex somestésico. Vendo isso de novo, essa parte da inibição lateral, vamos considerar esses neurônios aqui. Neurônio A, neurônio B, neurônio C. Tá? E aqui os neurônios de segunda ordem, neurônio de terceira ordem. Então, está sendo aplicada pressão aqui, muito próximo ao campo receptivo do neurônio B. Então, desses neurônios aqui, o que mais está sendo estimulado é o quê? É o B. Então, a atividade em B vai ser maior. Então, B vai liberar uma quantidade maior de neurotransmissor para o seu neurônio de segunda ordem. O neurônio de segunda ordem, por sua vez, vai fazer o quê? Estimular interneurônio inibitório e vai inibir a transmissão nos neurônios de segunda ordem adjacentes. Vai fazer inibição lateral. De modo que, então, que essa informação aqui proveniente do neurônio B vai chegar no córtex somestésico, enquanto não vai chegar nenhuma informação dos neurônios adjacentes, ou seja, do neurônio A e do neurônio C. Então, aqui, ó, a gente olhando no gráfico, a frequência de potenciais de ação, ela é maior em B e vai ser menor aqui, nos vizinhos, em A e C. Devido, então, à atividade da inibição lateral, a gente tem o quê? Um decréscimo, então, um silêncio, né, elétrico dos neurônios A e dos neurônios C. Então, isso vai favorecer o quê? Que seja precisamente compreendido pelo córtex somestésico, que é essa regiãozinha, esse pontinho único aqui que está sendo estimulado. Se isso não ocorresse, não houvesse inibição lateral, todos esses neurônios aqui iriam disparar. O B mais do que os outros, mas os outros também estariam disparando, estimulando seus neurônios de segunda ordem. Isso faria com que o cérebro entendesse que toda essa região da pele aqui está sendo estimulada. Então seria uma pobreza, vamos dizer assim, de resolução espacial ou de localização. Exemplificando isso que eu acabei de falar, né? Aqui a gente vai ter uma situação sem inibição lateral e aqui embaixo uma situação com inibição lateral. Se não ocorresse inibição lateral, vários neurônios que são estimulados pelo estímulo, né, que acaba pegando um pouco nos seus campos receptivos, iriam transmitir essa informação para os seus respectivos neurônios de segunda ordem. Né? Então essa informação seria o quê? Seria amplificada e o cérebro vai entender que tudo isso daqui está sendo estimulado, sendo que na verdade é somente esse ponto aqui. Devido à presença da inibição lateral, desses interneurônios inibitórios capazes de fazer isso, o que vai acontecer? O estímulo mais forte chegando a esse neurônio aqui vai promover a inibição lateral dos seus adjacentes. Chegando lá no sistema nervoso central, lá no córtex somestésico, a informação proveniente somente desse foco neuronal aqui. Somente a atividade desse neurônio vai conseguir atingir a consciência. Tá? Lembrando, quando a gente tem uma pressão, como que a gente consegue então localizar, mesmo com o olho fechado, se a gente pegar a ponta de um lápis e pressionar contra a pele? Como que a gente consegue dizer com precisão, né, apontar com o dedo com precisão qual região está sendo tocada? Através desse mecanismo de inibição lateral. Então, ó, quando
a pele é deformada, por exemplo, pela pressão do lápis, o que vai acontecer? Toda uma área vai ser ativada, pegando vários campos receptivos. Só que alguns vão ser o quê? Ser ativados com maior intensidade. E esses ativados com maior intensidade vão ser os mais excitados, que por sua vez vão fazer o quê? Inibir os adjacentes. De modo que vai ser detectado somente a estimulação desse único ponto aqui. Então é como se somente esse pontinho estivesse sendo o quê? Estimulado pelo lápis. Tá? Então é assim que a gente tem essa magnífica precisão de localização espacial. Tá? Então, quanto menor, uma coisa que também contribui para isso é o quê? Quanto menor é o campo receptivo, maior vai ser a precisão de localização espacial. Tá? Agora vamos falar um pouquinho da organização segmentar da medula espinhal. Então, a medula espinhal ela é dividida em segmentos, né? Segmentos cervicais, segmentos torácicos, lombares e sacrais. Relembrando então as estruturas de um segmento da medula espinhal, que a gente tem. Então aqui a gente tem o esquema da medula espinhal, e aqui então a gente vê o que? A substância cinzenta formando o H medular. O H medular ele possui então o corno posterior ou dorsal e o corno anterior ou ventral. Com base no corno, nesses cornos da substância cinzenta, a gente pode dividir a substância branca. Né? Então aqui a gente teria então a coluna, de substância branca, coluna posterior, aqui é a coluna lateral e aqui é a coluna anterior. As informações que chegam até a medula espinhal, elas vêm da periferia, né? Chegam na medula espinhal através de neurônios de primeira ordem que possuem seu corpo celular no gânglio da raiz dorsal. Então, através da raiz dorsal, essas informações provenientes, por exemplo, aqui da pele, chegam até a medula espinhal, entrando pela raiz dorsal. Tá? Muito bem, então conhecendo essa organização da segmentar da medula espinhal, tá? Os diferentes segmentos cervicais, torácicos, lombares, sacrais, a gente pode começar a entender o conceito de dermátomo. O dermátomo é o quê? É o território da pele inervado por cada par de nervo espinhal. O que isso quer dizer? Então, cada segmento com seu nervo espinhal inerva uma determinada região da pele. Tá? Então, com isso é possível traçar um mapa corporal específico, né, localizando essas diferentes inervações. Isso é importante porque tá? Essa carência ela tem grande importância porque com ela é possível então estimar, por exemplo, quais raízes nervosas foram afetadas ou identificar quais raízes nervosas sensitivas estão sendo, por exemplo, comprimidas por uma hérnia de disco. Então, por exemplo, se o paciente chega lá se queixando que está com formigamento na região lateral da coxa, tá? E alteração de sensibilidade nessa região aqui, vai fazer uma ressonância magnética de crânio no indivíduo, né? Vai se iniciar o quê? Isso provavelmente pode ser algo relacionado aos segmentos lombares. Então vai ser feito exame de imagem onde? Nessa região aqui. Então, conhecendo simplesmente os dermátomos, é possível então auxiliar a definir a localização de uma possível lesão nervosa. Tá? Por exemplo, né, uma doença chamada de herpes zoster, que é causada pela infecção por esse vírus aqui, que é o mesmo causador da catapora, esse vírus ele pode ficar hospedado, né, nos gânglios dorsais e a pessoa não sentir nada. Quando a pessoa entra no estado de imunodepressão, o vírus pode replicar, né?
levando ao aparecimento de alguns sintomas, né? Então, vai se manifestar o quê? Cutaneamente, né? Erupções dolorosas nos respectivos dermátomos que foram acometidos pela presença do vírus, né? Como a gente pode ver aqui, ó, nessa foto aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, essas lesões cutâneas causadas pelo herpes zoster, elas estão confinadas ao quê? Ao dermátomo de L4, no caso só do lado esquerdo. Então é possível identificar a partir das erupções cutâneas, identificar qual o gânglio dorsal que está acometido. Então tem uma grande aplicação clínica o conhecimento dos dermátomos durante a avaliação neurológica. Agora a gente vai começar a falar especificamente da somestesia. Então o que a gente viu até agora foram noções gerais, né, de processamento sensorial. Então especificamente agora a gente vai começar com a somestesia. A somestesia ela pode ser dividida em submodalidades, né? O tato, temperatura, a dor e a propriocepção. Vamos iniciar com o tato. Então, quais são os receptores do tato? Né? Os receptores do tato eles estão presentes na pele. São todos eles o quê? Mecanorreceptores. Tá? Alguns estão presentes na parte superficial da pele, enquanto outros estão presentes na parte mais profunda, a derme. Então, quais são os receptores do tato? Então, aqui a gente tem a pele pilosa, né, a pele com pelos, e aqui a gente tem a pele glabra, que é a pele sem pelos. Os receptores presentes na pele glabra são os seguintes: o corpúsculo de Meissner, localizado na parte superficial da papila dérmica, e o disco de Merkel. Mais profundamente a gente tem o quê? Tem outros mecanorreceptores, o corpúsculo de Pacini e o corpúsculo de Ruffini. Então esses são os 4 mecanorreceptores relacionados ao tato na pele glabra. Corpúsculo de Merkel, de Meissner, Pacini e Ruffini. Na pele pilosa, além desses receptores, a gente também tem o quê? Mecanorreceptores que enovelam, né, a raiz do folículo piloso, que também vão funcionar então como mecanorreceptores, né, capaz de detectar então movimentos dos pelos. Tá? Os mecanorreceptores da pele, então corpúsculo de Meissner, Pacini, Merkel e Ruffini, quais são as características deles? O que eles são capazes de detectar? Qual a diferença de um para o outro? Vamos ver a seguir. Então o corpúsculo de Meissner ele é um receptor acoplado a uma fibra de adaptação rápida. Ele é superficial e a fibra associada a ele é o quê? Uma fibra de adaptação rápida. Que tipo de estímulo que ele é capaz de detectar? Detecção de movimento e vibração de baixa frequência. Já o corpúsculo de Pacini, ele está localizado mais profundamente, possui grandes campos receptivos e ele também é de adaptação rápida. Né? E o que ele detecta? Detecta vibração e alterações rápidas sobre a pele. Então esses dois, o de Meissner e o de Pacini, eles são o quê? Receptores de adaptação rápida, um localizado profundamente, outro localizado mais superficialmente na pele. E a gente também tem os discos de Merkel e o de Ruffini. Né? O de Merkel tem campos receptivos pequenos e detecta o quê? Estímulos contínuos, junto com os de Meissner, eles favorecem a detecção de textura. Já os corpúsculos de Ruffini estão localizados mais profundamente, têm campos receptivos maiores, né? E também são de adaptação lenta. Eles detectam estados contínuos de deformação dos tecidos. Também podem estar presentes nas cápsulas articulares. Então a gente tem esses 4 receptores, que são os receptores do tato, né?
2 deles são de adaptação rápida e 2 são de adaptação lenta. Tá? Aqui uma outra tabela que eu vou deixar para vocês, com mais informações específicas desses receptores. Nesse slide aqui a gente pode ver, foi feito um experimento no qual a gente pode ver como esses diferentes receptores de tato participam, no caso aqui, da leitura em braille. Tá? Então aqui a gente vai ter um rolo de papel com alfabeto em braille, ou seja, em alto relevo, né? E o indivíduo vai estar tocando esse rolo de papel que vai ficar girando por um determinado período de tempo. Enquanto ele toca ali, é feito o registro elétrico do nervo mediano, onde é possível registrar em separado a atividade das fibras associadas ao receptor de Merkel, de Meissner, Ruffini e Pacini. Conforme começa... E aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem esses pontinhos pretos que representam cada um desses. Tem vários pontinhos pretos aqui, né? Cada pontinho preto representa potencial de ação registrado. Tá? Então, passado um tempo, feito o registro, a gente tem esse perfil aqui de atividade das fibras sensoriais associadas a esses receptores. E a gente pode ver que todos eles são ativados por esse estímulo mecânico ali sobre a ponta do dedo. Tá? Mas aquele que mais se assemelha ao alfabeto, nesse caso aqui, seriam o que? Esses receptores de adaptação lenta, que seriam os discos de Merkel. Então, o disco de Merkel é o que promove a maior semelhança do alfabeto com um padrão de registro de potenciais de ação. O receptor de Meissner fornece também um mais parecido com isso daqui, só que de uma maneira mais grosseira, né, em relação ao de Merkel. E o padrão de ativação não tem nada parecido com o corpúsculo de Pacini e de Ruffini. Então, no caso da leitura em braille, o que seria mais importante seria o que? O corpúsculo de Merkel, né, o disco de Merkel. Seria a célula de adaptação lenta, maior teria a habilidade de detectar essa alteração promovida nesse experimento. Além desses receptores, né, do tato, a gente também tem terminações nervosas livres, né, que são necessárias para a detecção de estímulos térmicos, frio e calor, bem como de estímulos nociceptivos relacionados ao processamento da dor. Tá? Essas terminações nervosas livres já são o quê? São receptores que não possuem cápsula. Tá? Estão mostrados aqui nessa figura aqui da pele com pelo e da pele sem pelo. Em ambos eu tenho essas terminações nervosas livres, são relacionadas à detecção desses tipos de estímulos. Tá? Que a gente vai voltar a falar sobre eles na aula de dor e de temperatura. Outros receptores somestésicos, né, que estou colocando todos aqui para mostrar, estão relacionados à somestesia. Então a gente também tem os próprios receptores, que seria o fuso muscular, presente nas fibras musculares, e os órgãos tendinosos de Golgi, presentes nos tendões. Eu vou voltar a falar disso daqui com mais especificidade, mostrar como que eles funcionam, quando a gente estiver vendo os reflexos medulares, ou seja, a parte chata de controle motor. Agora vamos começar a entender como que essa informação proveniente dos receptores, como que ela atinge o sistema nervoso central e ela é processada, como que ela é transmitida até o córtex. Vamos entender isso. Então, como que você vai discriminar essas diferentes formas de submodalidades somestésicas? Como que a gente consegue perceber de que região do corpo se originaram esses respectivos estímulos? Então, vai depender então, da especificidade dos receptores sensoriais, mecanismos receptores, ou
terminações nervosas livres, né? A gente vai ver a linha rotulada, o que isso quer dizer, e vai ver depois a organização somatotópica da via sensorial, tá? Que representa o quê? Mapas, né, do esquema corporal que são presentes no nosso sistema nervoso central, tá? Esses mapas corporais, eles são mais precisos com relação ao tato epicrítico, né? E menos precisos com relação à dor e à temperatura. Vamos ver agora então o conceito de via sensorial. Pois bem, assim como cada receptor é específico para determinar uma determinada forma de energia, a conexão que ele tem ao longo do sistema nervoso central permanece. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem a terminação sensitiva, né? Esse é o local que vai ocorrer a transdução do estímulo sensorial, né? Ou seja, o estímulo físico vai ser transformado em estímulo elétrico. Essa informação é conduzida para o sistema nervoso central através do neurônio de primeira ordem. O neurônio de primeira ordem, por sua vez, vai fazer sinapse com o neurônio de segunda ordem. Isso pode ocorrer, essa sinapse, na coluna posterior da medula, tá? E em núcleos dos nervos cranianos. O neurônio de segunda ordem, por sua vez, ele vai fazer sinapse com o neurônio de terceira ordem localizado no tálamo. E do tálamo, por sua vez, o neurônio de terceira ordem faz sinapse com o neurônio de quarta ordem localizada no córtex somestésico, tá? Que seria a primeira região do córtex que vai receber essas informações sensoriais. Então a gente tem a terminação sensitiva, detecta o estímulo. Esse estímulo é conduzido pelo neurônio de primeira ordem, que chega até, traz essa informação ao sistema nervoso central. Faz sinapse com o neurônio de segunda ordem, que emite axônios que chegam até o tálamo, fazendo conexão com o neurônio de terceira ordem, que por sua vez leva essa informação até o córtex somestésico. Então essa é uma via sensorial, tá? Um exemplo de uma via sensorial. Então o estímulo tátil vai percorrer uma determinada via até chegar ao córtex. Essa via é rotulada, sempre é o mesmo caminho. Já uma via de dor, mesma coisa, ela vai percorrer sempre o mesmo caminho. Então, existe essa rotulação da via. As vias somestésicas, elas podem ser o quê? Classificadas conforme a informação que elas levam e o trajeto que elas percorrem na medula espinhal. Então, basicamente, eu tenho dois sistemas. O sistema da coluna dorsal lemnisco medial, relacionado a informações de tato epicrítico. O que é o tato epicrítico? É o tato preciso, tato fino, né? E da propriocepção. E eu tenho outro sistema chamado de sistema anterolateral, que vai conduzir informação do tato protopático, seria um tato grosseiro, mas que a gente vai considerar principalmente da dor e da temperatura, tá? Então essas informações do tato e da propriocepção, como que elas chegam até o córtex somestésico? Vamos ver como que se dá então essa via da coluna dorsal lemnisco medial. Então essa informação proveniente desses receptores chega na medula espinhal, ela ascende ipsilateralmente até o bulbo, onde existem núcleos da coluna dorsal, no qual é feita a sinapse com o neurônio de segunda ordem. O neurônio de segunda ordem cruza a linha média, a gente fala então que ele decursa, chegando então no tálamo contralateral. Tá? A via que essa neurônio de segunda ordem percorre é chamada de lemnisco medial. Por isso que muitas vezes essa via é chamada de via da coluna dorsal, lemnisco medial. E então, o que acontece? No tálamo, esses neurônios fazem sinapse com o neurônio de terceira ordem que leva essa informação até o córtex. Então, é o córtex de um lado do corpo que vai perceber
por exemplo, vamos considerar do lado esquerdo, que vai perceber a informação do lado direito, e assim por diante. Com relação à via anterolateral, que conduz informação de dor e temperatura, havia um pouco o trajeto, as conexões vão ser um pouco diferentes. Então a informação chega na medula espinhal e logo na medula já faz a sinapse com o neurônio de segunda ordem. O neurônio de segunda ordem também cruza a linha média, faz decussação e ascende até o tálamo. E do tálamo essa informação é conduzida depois até o córtex somestésico. Então basicamente em ambos os casos, o hemisfério direito vai processar informações sensoriais do lado esquerdo do corpo. E o do lado esquerdo vai processar informações do lado direito. Então a coluna dorsal. Como que se dá essa via aqui? Por que ela recebe esse nome? Então essa é uma via que vai conduzir então a informação tátil proprioceptiva até o córtex. Essas informações táteis e proprioceptivas elas vão então entrar pelo gânglio da raiz dorsal, na medula espinhal. Na medula espinhal, elas vão ascender até o bulbo na coluna posterior ou coluna dorsal. Por isso que essa via recebe esse nome, porque essas informações táteis e proprioceptivas, as suas fibras, ascendem até o bulbo nessa região aqui, ó, da coluna dorsal. Então, por isso que recebe esse nome. Então, essa informação chega aqui e vai ascender até o bulbo. Em que lugar do bulbo que ele vai encontrar o neurônio de segunda ordem? Em dois núcleos, né? O núcleo grasso e o núcleo cuneiforme. O núcleo grasso ele vai processar informações provenientes da parte inferior do abdômen, dos membros inferiores, enquanto o fascículo cuneiforme vai fazer sinapse com o núcleo cuneiforme, neurônios de segunda ordem localizados no núcleo cuneiforme, e vai trazer informações dos membros superiores, do ombro e do pescoço. Então, dentro da própria medula espinhal, dentro do próprio coluna dorsal, a gente tem um mapa corporal aqui, onde informações provenientes dos membros inferiores estão localizadas mais medialmente, mas lateralmente eu tenho informações provenientes do tronco, e mais lateralmente ainda eu tenho o quê? Informações provenientes do membro superior. Então, dentro da própria coluna dorsal já começa a formar um mapa da superfície corporal aqui, das informações referentes aos receptores superficiais. Desse esquema aqui a gente pode ver melhor todo o trajeto da via, né? Mostrando o membro inferior, membro superior e região da face. As informações do membro inferior, da coluna dorsal, elas chegam na medula espinhal através da raiz dorsal. Esse neurônio de primeira ordem ascende até o bulbo, onde ele faz sinapse com o neurônio de segunda ordem. Informação do membro inferior faz sinapse no núcleo grasso. Informação do membro superior faz sinapse no núcleo cuneiforme. Informações vindas da face são conduzidas até o sistema nervoso central pelo quinto par craniano, que é o nervo trigêmeo, onde vai fazer sinapse em outro núcleo, chamado de núcleo principal do nervo trigêmeo. Então esses neurônios de segunda ordem vão cruzar a linha média através do lemnisco medial, vão ascender até o tálamo, onde vão fazer sinapse com o neurônio de terceira ordem, localizados no núcleo chamado de núcleo ventral posterolateral do tálamo. E dessa região aqui, esses neurônios vão emitir axônios que vão fazer sinapse com o neurônio de quarta ordem localizados no córtex somestésico primário. Então aqui exemplificando de novo a via, né?
mostrando que um hemisfério processa informação do lado contralateral do corpo. O tálamo é uma região muito importante no processamento das informações sensoriais. Óbvio que ele também tem outras funções. O tálamo ele pode ser dividido, ele tem esse formato oval, ele pode ser dividido anatomicamente em 4 regiões, né, com base na disposição dessa regiãozinha aqui chamada de lâmina interna. Tá? Os núcleos localizados na parte anterior da lâmina interna são chamados de grupos anteriores, aqueles localizados na parte medial são chamados de grupo medial, e aqueles localizados na parte lateral da lâmina interna podem ser agrupados em grupos ventrais ou posteriores. Aquele que é responsável por processar informação somatosensorial seria esse núcleo marcado em azul aqui, ó, o núcleo ventral pós-lateral. Então é aqui que vai estar localizado lá no tálamo os neurônios de terceira ordem. Então essas informações que chegam ao tálamo, o núcleo ventral pós-lateral, são repassadas até o córtex somestésico primário. O córtex somestésico primário está localizado no lobo parietal, especificamente no giro pós-central. Essa região aqui marcada em verde representa um córtex somatosensorial. Tem essas subdivisões feitas por Brodmann, da área 3A, 3B, 1 e 2, que compõem essa região do giro pós-central. Além dessa região do córtex somatosensorial primário, o giro pós-central, a gente também tem outras áreas que vão processar essas informações somatosensoriais, como por exemplo as áreas 5 e 7, também localizadas no lobo temporal. Mas nessas regiões aqui já é feita integração de modalidades sensoriais, ou seja, o tato e a propriocepção, por exemplo, eles podem ser integrados com estímulos visuais e assim por diante. Agora, aqui a gente está vendo o quê? A gente está vendo um corte coronal, do qual a gente pode ver esse esquema do córtex somestésico. Então, o que a gente vê aqui de interessante? A gente vê que na superfície desse córtex aqui, ó, no córtex dessa região, a gente tem um mapa de toda a pele da gente. Tem um esquema corporal aqui, representado nesses neurônios, né? Onde as regiões mais mediais do córtex somatosensorial contém neurônios que respondem quando é estimulado os membros inferiores e a região do abdômen, e quanto mais lateralmente a gente se move pelo córtex somestésico, a gente vê o quê? Neurônios que respondem quando é estimulado os membros superiores, a face e a língua. Tá? Esse mapa ele é desigual em relação às regiões, às diferentes regiões. O que isso quer dizer? Se a gente observar aqui, a região da face dos membros superiores possui muito mais área cortical do que a região, por exemplo, do abdômen dos membros inferiores. O abdômen e os membros inferiores, eles possuem o quê? Possuem uma maior área de superfície, tem poucos neurônios aqui relacionados à sua representação cortical. O que isso significa? Significa que essas regiões que têm maior representação cortical, elas têm isso por quê? Porque essas regiões da pele, da mão e da face, elas possuem mais campos receptivos, ou seja, neurônios com campos receptivos menores, tem mais neurônios lá responsáveis por isso, por detectar a informação dessas regiões. Por consequência, aqui no córtex é a mesma coisa, vou ter mais neurônios responsáveis por processar esse tipo de informação. Então, quanto maior é a representação cortical, maior é a habilidade de
precisão espacial dessas informações. Então aqui, ó, se a gente então pegar essa representação cortical da superfície corporal, da nossa pele, e desenhar um homem, a gente vai ver o quê? Que a região da mão, das mãos, né? E a região da face, ela é o quê? Muito maior do que as regiões do tronco e dos membros inferiores. Como eu falei anteriormente, isso é devido ao quê? A região da mão e da face, eles possuem mais campos receptivos, ou seja, precisa de mais neurônios para processar esse tipo de informação, sendo então que a representação cortical dessas regiões é o quê? Ela é maior. E é nessas regiões então que a gente tem a maior precisão espacial em relação às outras regiões que têm menor representação cortical. Essas áreas corticais dos córtex somestésico primário, 3A, 3B, 1 e 2, elas recebem informações de receptores diferentes, como por exemplo, a região 3A recebe informações dos fundos musculares, a 3B de receptores de adaptação rápidas, sejam eles superficiais ou profundos. Já a área 1 recebe tanto de adaptação rápida quanto de adaptação lenta. A de 2 recebe também informação proprioceptiva. Essa área 5 é uma região de processamento de informação além da tátil visual também, ela está ativa durante o movimento. Então, cada uma dessas regiões aqui, 3A, 3B, 1 e 2, elas vão ser distintas, né? Então, o que estimula principalmente a região 3A seria o quê? O toque forte na pele, manipulação de músculos e articulações. E lesão nessa área aqui vai levar ao quê? Déficit de identificação da posição espacial do corpo em partes do corpo. Então, déficits proprioceptivos. Já a região 3B, ela possui campos receptivos pequenos e ela responde preferencialmente ao quê? Toque leve de objetos pequenos, por exemplo, pontiagudos. E quando ocorre lesão dessa região aqui, eu vou ter o quê? Déficit de discriminação de forma e tamanho da textura dos objetos. Já a região 1, eu vou ter o quê? Campos receptivos tamanho médio, que vão responder principalmente quando é deslocado objetos sobre a pele. E lesão nessa área vai causar o quê? Déficit na discriminação da textura. Já os neurônios da área 2, esses possuem campos receptivos grandes, respondem preferencialmente por toque de objetos maiores e complexos nessa região, e déficits relacionados à lesão dessa área são o quê? Na coordenação digital, identificação da forma e tamanho dos objetos. E lesão de área 5 e 7, como elas também processam informação visual, além da tátil proceptiva, eles vão levar ao quê? Déficit da coordenação visual e motora. Então, basicamente, dependendo da lesão que o paciente apresenta, já você pode estimar qual região foi afetada. Isso, obviamente, vai ser comprovado posteriormente pelo exame de imagem. Então, a gente tem quais regiões do cérebro que processam informação somestésica? A gente viu que a gente tem a área somestésica primária, localizada no giro pós-central, que vão ser as regiões que vão receber primeiro a informação vinda do tálamo. Além disso, a gente tem o que é chamado de córtex somestésico secundário, também localizado no lobo parietal, que vai receber informações, por exemplo, da área somestésica primária, enviar essas informações para regiões do lobo temporal e do córtex insular, relacionadas à memória, à aprendizagem. Além disso, essas informações somestésicas são enviadas para outras regiões, como do córtex parietal posterior, que seria um córtex associativo, ou seja, ele vai associar diferentes tipos de informações sensoriais. A área 5 faz integração interhemisférica manual, enquanto a área 7
seria o quê? A região que combinaria informações somestésicas e visuais, né? Sendo necessário então, para avaliação das relações espaciais entre os objetos e deixos com o corpo. Né? Então aqui nesse diagrama a gente também pode ter um panorama de como essas diferentes áreas estão conectadas. Tá? Então partindo aqui já do núcleo ventral posterolateral do tálamo, as informações somestésicas, elas chegam aonde? Chegam no córtex somatosensorial primário, né, nas áreas 3A, 3B, 1 e 2, e daqui elas são enviadas para outras regiões, como por exemplo, a região da amígdala e do hipocampo, que são regiões relacionadas ao sistema límbico, que processa as emoções. Bem como essas informações somatosensoriais, elas são enviadas então para a área 5 e 7, e dessas áreas aqui elas são enviadas, por exemplo, para áreas motoras. Então as áreas motoras do córtex cerebral, elas utilizam em muito as informações sensoriais, de modo que quando a gente interrompe, né, a transmissão da informação sensorial no córtex somestésico, a gente tem alterações motoras também. Né? Nesse exemplo aqui, ó, o cérebro de um macaco foi injetado muscimol. Muscimol é o que? É uma droga que vai se ligar aos receptores GABA, ativando esses receptores. Como a gente viu anteriormente, o GABA é um receptor, o GABA é um neurotransmissor inibitório. Então o que vai acontecer? Essas regiões aqui vão ficar silenciadas, ou seja, a informação sensorial que chegou no córtex somestésico primário não vai ser transmitida para as áreas motoras. O que vai acontecer? No lado ipsilateral à lesão, eu não vou ter o quê? Alterações motoras. O macaco vai conseguir, no caso aqui, tirar normalmente a bolinha aqui sem dificuldades. No lado contralateral, né, lembrando que o lado esquerdo o hemisfério esquerdo processa a informação do lado direito, ou seja, então a informação do lado contralateral, o que vai acontecer? A gente vai ver que o movimento do macaco, né, representado nessas figuras aqui, ele ficou o quê? Todo descoordenado. Né? Por que ficou descoordenado? Porque o córtex motor não conseguiu usar informações sensoriais necessárias para executar esse movimento de forma harmônica, né, de forma precisa. Ele não sabia então a posição dos membros, né, e isso prejudicou a execução desse ato motor. Então, reforçando a necessidade, né, das informações sensoriais serem transmitidas para outras regiões do cérebro, inclusive para áreas motoras. Isso é muito importante. Agora a gente vou falar um pouquinho aqui da uma correlação clínica, de conhecer então a disposição do homúnculo no córtex somestésico primário. Então aqui a gente tem um esquema representando a irrigação do cérebro, né? A base da irrigação do cérebro. Tá? A gente vai ter, irrigando o cérebro, o polígono ou círculo de Willis, né? Que é formado por 3 artérias. A artéria cerebral posterior, a artéria cerebral média e as artérias cerebrais anteriores. Tá? Cada uma dessas artérias vão irrigar regiões diferentes do cérebro. Né? Então aqui numa vista lateral, a gente vê em vermelho o território irrigado pela artéria cerebral média, em azul da artéria cerebral anterior, em verde a artéria cerebral posterior. Então o que a gente consegue ver daqui? Que as informações, que a irrigação da artéria cerebral média, ela pega o quê? A parte lateral do córtex parietal. Essa região mais lateral do córtex parietal, se a gente pegar o giro pós-central e lembrar de como é distribuído o homúnculo, a gente vai
vê o quê? Que essas regiões aí processam informações somatosensoriais vindas dos membros superiores da face. Então, quando o indivíduo tem algum acidente vascular, né, que compromete a irrigação pela artéria cerebral média, o que vai acontecer? Vai faltar sangue nessa região aqui, por exemplo, e o paciente vai apresentar o quê? Sintomas, né, relacionados ao quê? Vai apresentar alterações sensoriais na face e nos membros superiores. Quando o indivíduo tem obstrução, por exemplo, da artéria cerebral anterior, essa região marcada em azul aqui, que vai ficar comprometida. Aqui está pegando o quê? Mais a região medial do córtex cerebral, inclusive do giro pós-central. Tá? Então, o que vai acontecer? No caso de obstrução da artéria cerebral anterior, os sintomas apresentados pelo paciente vão ser mais relacionados ao quê? A alterações de sensibilidade no membro inferior na região abdominal. Então, o simples fato de se conhecer a disposição do homúnculo, da representação cortical da superfície corporal, já nos permite inferir qual provavelmente, no caso de acidente vascular cerebral, qual artéria foi comprometida.